Pisadinha Internacional. A China faz mais uma retaliação e aumenta o imposto de importação sobre produtos dos Estados Unidos. Então vamos a Pequim. Informações com a nossa enviada à China, Maju Arruda Leite. Muito boa tarde por aí, Maju. Maju. Oi, Nelson, Ana Paula, um bom dia para vocês aí no Brasil. A China volta a retaliar os Estados Unidos e anuncia um aumento na tarifa de 85% para 125% sobre as importações americanas. Essa medida entra em vigor a partir de amanhã e é mais uma resposta do governo chinês. Ontem, os Estados Unidos anunciaram que a tarifa sobre os produtos chineses é de 145%. E ao anunciar essa nova taxa, o Ministério das Finanças da China disse que não deve mais aumentar a tarifa sobre os produtos americanos. Isso porque o Ministério explicou que no atual nível das tarifas não há possibilidade do mercado aceitar os produtos dos Estados Unidos e, por isso, se o lado americano continuar a impor tarifas sobre os produtos chineses, o governo vai ignorar. Hoje, aqui em Pequim, o presidente Xi Jinping se encontrou com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e segundo a agência de notícias estatal chinesa, no encontro, Xi Jinping pediu à União Europeia que se junte a Pequim na oposição ao bullying dos Estados Unidos. Xi Jinping disse ainda que não há vencedores em uma guerra tarifária e ir contra o mundo só vai levar ao auto-isolamento. Essa foi a primeira manifestação pública do presidente Xi Jinping sobre essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Quem também vai estar aqui em Pequim daqui a um mês é o presidente Lula. A visita deve acontecer entre os dias 11 e 14 de maio. Lula deve participar do Fórum China, CELAC, com representante dos estados latino-americanos e caribenhos e também ele terá uma reunião com o presidente Xi Jinping. E essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo deve estimular uma maior aproximação comercial entre a China e o Brasil. Os empresários daqui já se movimentaram e compraram nesta semana mais de 2 milhões de toneladas de soja do Brasil, quase um terço do volume médio processado pelos chineses em um mês. Nelson e Ana Paula, volto com vocês aí no Brasil. Obrigado, Maju. Bandeirantes 710. Na Europa, as bolsas abriram em alta, mas logo após o anúncio da nova retaliação chinesa, voltaram a registrar queda. No Brasil, o dólar volta a subir e abre o dia cotado a R$ 5,89. A moeda americana teve alta de quase 1%, mesmo com o otimismo global pela pausa de 90 dias no tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já o Ibovespa voltou a cair após subir quase 3% na última quarta e encerrou o pregão de ontem com uma queda de 1,13%. A pausa no tarifaço reduz para 10% as tarifas de importação de mais de 180 países, com exceção da China. O Brasil já tinha sido taxado com a tarifa mínima de 10%, mas ainda tenta uma redução maior. O ministro da Fazenda diz que o governo brasileiro continua aberto a negociações com a Casa Branca. Fernando Haddad destacou a boa relação comercial entre os países e o papel da diplomacia brasileira para resolver impasses. O que o presidente está recomendando é muita prudência, né? Os canais diplomáticos estão abertos, as conversas com o governo dos Estados Unidos estão acontecendo, mas o mais importante é que nós temos relações históricas, né, de negociação com os Estados Unidos. E nós estamos na mesa já há algumas semanas dialogando, e eu penso que, em relação ao Brasil, o que aconteceu já faz parte da atuação da boa diplomacia brasileira. Além das tarifas mínimas de 10%, os Estados Unidos também sobretaxaram em 25% a entrada de automóveis em território americano. A cobrança teve início no dia 2 de abril, atinge todos os países e tem como objetivo, segundo Donald Trump, fortalecer a indústria local. Segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a tarifa de importação poderá encarecer a produção no Brasil. Em entrevista à Rádio Bandeirantes e à Band News TV, Márcio de Lima Leite diz que o setor automobilístico já sofre com mudanças na cadeia produtiva. Para ele, os custos podem ser repassados ao consumidor. Em um momento de novas tecnologias, a indústria automobilística ainda importa muita coisa. Então, esses custos de impor todas essas alterações na cadeia de suprimentos e em questões geopolíticas, isso acaba
resultando sim em aumento de custo. Logística, nos últimos anos, nós somos muito impactados pelo aumento no fluxo de importação de veículos no Brasil. E isso era, sim, um incremento de custo na produção e que, sem dúvida, acaba, de alguma maneira, sendo repassado ou absorvido por alguma montadora. Entre os países mais afetados pela tarifa sobre automóveis está o México, que tem parceria direta com os Estados Unidos. Até a criação da nova sobretaxa, os mexicanos tinham um acordo de imposto zero sobre os veículos vendidos para os americanos. Falando ao jornal Gente, o presidente da Anfávia também destacou que a produção da China pode impactar o mercado brasileiro. Márcio de Lima Leite ainda cita o Japão e a Alemanha como destaque de produtores de veículos impactados pelas tarifas de Trump. Com a barreira comercial, ele avalia que esses produtores deverão aumentar as vendas para o Mercosul. Ao se elevar a tarifa como o governo americano elevou em 25%, é natural que o México perca volume para os Estados Unidos. E para onde o México vai destinar o excesso de produção? É natural que seja para o Mercosul. Por quê? Porque o Brasil, o Mercosul, tem acordo de livre comércio com o México. Então, nós vamos ter no Brasil uma maior concorrência, onde o custo de produção no México é mais baixo do que no Brasil, o acordo favorece a entrada desses produtos e, principalmente, porque os fabricantes são os mesmos. Hoje, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem uma reunião com a presidente executiva da Associação Brasileira do Alumínio, Janaína Donas. O setor siderúrgico brasileiro é taxado pelos Estados Unidos há quase um mês.